Agora você ouve uma palavra de vida com o pastor Érico Rodolfo Bussinger. O rei Davi, apesar da sua experiência, quase foi enganado por uma mulher que chorava. Vamos procurar lembrar este episódio e tirar conclusões para nós. Davi estava numa situação dificílima. Mau esposo que ele era, porque não tinha uma só esposa e também não cuidava bem de nenhuma delas, ele foi muito mal nesta área. Em consequência de não ter uma família definida, ele tinha várias mulheres, teve um monte de filhos com várias mulheres. Os filhos não puderam estar unidos, não tinham muita intimidade com o pai, foi uma situação dificílima em família. Quando cresceram, os filhos brigaram e trouxeram muitos dissabores para o papai Davi. O rei Davi sofreu muito com aquela família. Em dado momento, ele ainda se deu a liberdade de praticar um adultério com a Batseba, e isso trouxe consequências terríveis sobre ele, a vergonha que ele passou, a desmoralização perante o povo, foi tudo muito, muito ruim para ele. Entre outras consequências ruins, ele perdeu o moral para com seus filhos, as outras mulheres, ele ficou muito mal. E até que um filho, o Absalão, matou o seu irmão. Por que matou o seu irmão? Porque o irmão mais velho, o Aminon, se enamorou da meia-irmã Tamar, era irmã por parte de pai, mas era filha de outra mãe. Ele sentiu que não teria problema na proximidade, se apaixonou por ela e forçou-a, na linguagem moderna, estuprou a irmã Tamar. Isso se tornou público. A Tamar ingenuamente não absorveu aquilo, mas botou no ventilador, publicou para que todos soubessem da situação. O escândalo aumentou e aquela situação ficou cheirando mal, ficou trazendo um ambiente muito ruim para a corte. Até que, achando que a poeira já tinha baixado, o Absalão, que era um dos filhos mais velhos, aproveitando a situação, se ele matasse o irmão mais velho, o Aminon, ele teria uma alegação. Ele matou em vingança da irmã, do estupro da irmã. Mas, na verdade, a gente percebe pelo restante da história que ele tinha interesses. Matando o irmão mais velho, ele ficava como o candidato ao trono. Os historiadores não sabem o que aconteceu com o Daniel ou Quileabe. Ele é citado por dois nomes na Bíblia, o filho da Abigail. Não se sabe o que aconteceu, se ele morreu cedo, se era doente mental. O fato é que ele não era considerado um pretendente ao trono no lugar do pai. E ficava o Absalão, então, que era o principal pretendente. Matando o irmão Aminon, ele ficava como o primeiro na linha sucessória, como o mais velho, para ambicionar o trono do pai, se tornar rei no lugar do pai. Mas tendo matado o irmão, ele se tornou um assassino e fugiu. Mas ele tinha, no parentesco dele, por parte de mãe, um rei de Jesus, e ele foi para lá, foi bastante bem recebido, bem abrigado, numa região que não era de Israel. Como ele estava no estrangeiro, Davi se acomodou, mas o tempo passou e ele queria voltar
ele querendo voltar, ele utilizou alguns estratagemas. Por exemplo, este de confabular com o Joabe, que era primo dele, muito esperto, sagaz. O Joabe entendeu. Se ajudasse o Absalão a ser rei no lugar do pai, ele estaria bem, porque o Absalão deveria favores a ele, ao Joabe. Então o Joabe fez um plano, arquitetou um plano junto com o Absalão, que estava no exterior, mas queria voltar. Arquitetou um plano para convencer o pai a permitir isto. Mas eles sabiam que Davi era esperto, não era dado assim a emocionalismos, e certamente numa conversa fria, Davi não aceitaria. Mas então eles contrataram uma mulher, uma atriz que sabia representar bem uma peça de teatro, e ensinaram a mulher, treinaram com ela a chorar. E ela então se apresentou ao rei Davi, pediu audiência com ele e mostrou a situação dela. Chorou bastante diante do rei. O rei perguntou: o que é, minha senhora? Eu vou contar para o senhor, ó rei, a minha história. Eu tinha 2 filhos, um matou o outro, e agora toda a parentela quer matar o assassino por vingança. Mas se matarem, então eu fico sem filhos. Aí a minha vida acaba, perde o sentido, porque eu já fiquei sem um filho. Não tenho condições de fazer o filho voltar mais, ele foi morto. Mas agora, se matarem o filho que ficou, eu vou ficar sem filho. Então é uma situação dificílima. Davi disse: não, ninguém vai matar seu filho, porque eu não vou deixar. Mas, ó rei, é uma situação crítica, tem que agir logo. Pode deixar que eu vou agir. Mas, ó rei, e ela insistiu, e lá pelas tantas ela disse: ó rei, deixa eu te dizer mais uma palavra. O senhor falando isso, ficou muito claro a sua posição. É contra o senhor mesmo, porque um filho seu matou o outro e agora o senhor não quer deixar o seu filho voltar, o Absalão. O Davi parou, pensou, analisou a situação e disse: bem, ela pode ter até razão, mas ela está representando o interesse de alguém. Quem seria esse malicioso que usou uma mulher para representar, para chorar? Mas são lágrimas de crocodilo, são lágrimas que não são sinceras. Essa mulher está representando, fazendo um teatro aqui na minha frente para me convencer, atendendo a interesses. De quem seria esse interesse? Mulher, eu vou lhe perguntar, diga a verdade, Joabe está com você nessa história? Ó rei, majestade, ninguém vai poder se esconder do senhor. O senhor é como um anjo de Deus. Foi o Joabe que me mandou falar, ele que me deu a palavra, ele que colocou nos meus lábios isso. Quer dizer, tá bom, já sei que foi o Joabe. Então tá bom, eu vou te atender. Fulano, manda chamar o Joabe. Joabe, vem cá. Eu entendi a sua esperteza e achei que você tem razão. Então, tudo bem, pode ir lá e trazer o jovem Absalão, mas que ele não veja a minha face. Bem, o Joabe foi, buscou o Absalão ficou algum tempo longe de Davi, mas não estava satisfeito. Ele queria se encontrar com Davi. Aí usou um outro estratagema para chegar a Davi e, por fim, ele começou a se candidatar e, solapando a autoridade de Davi, se candidatando a ser rei no lugar de Davi. E liderou uma grande rebelião contra Davi. Ou seja, um homem que não valia nada, não prestava, o Absalão, ganancioso, soberbo, vaidoso, infiel, foi um estrago na vida de Davi. Deus quer que a gente aprenda com
as lições. O Davi não tratou bem a situação dos filhos e foi vítima disso mais tarde por várias vezes. O Davi não tratou direito com as mulheres e criou um ambiente muito ruim dentro de casa. O Davi, por ser mole de coração, isto era uma das razões pelas quais ele não agia duramente. O que tinha que fazer, ele não fazia, tinha um coração muito mole. Em certo sentido, a Bíblia diz que esse coração mole é um tipo bíblico do coração de Deus. Então, Davi é tido como homem segundo o coração de Deus. O que significa isso? Um coração mole. Ele é convencido, contando uma história triste, mexe com o coração dele. É o que acontece com Deus. As misericórdias de Deus são a causa de nós não sermos consumidos. Elas se renovam a cada manhã. As misericórdias de Deus, a graça de Deus é infinita. Por pior que você tenha feito, sempre há misericórdia no Senhor para você. Sempre você pode apelar para a graça. Portanto, esse coração mole é típico do coração de Deus. E Davi demonstra isso. Ele foi caindo como um patinho na conversa daquela mulher que chorava, mas era um choro ensaiado. A vida tem muitos choros assim para nós e temos que tomar cuidado. Cuidado com quem chora. O coração do ser humano é muito enganoso. A Bíblia nos ensina isto. Há pessoas que fingem na sua frente, daqui a pouco são outras totalmente diferentes. Alguém chora diante de você, alguém declara muito amor a você, daqui a pouco aquela pessoa está por trás, apunhalando você, falando mal de você, se levantando contra você. Tome cuidado, tudo isso pode acontecer na vida. Não confie nas pessoas, dependa só de Deus. Entregue sua causa ao Senhor, confie nele, sabendo que o mais ele fará. Não se deixe levar pelas insinuações das pessoas. Cuidado com argumentos de pessoas que querem tirar você de um lugar ou trazer você para alguma coisa. Cuidado quando alguém diz, olha, vem para cá, vem para a minha igreja, você vai trabalhar comigo, nós vamos ter muitas coisas boas, nós vamos te dar coisas boas. Meu irmão, se você tomar uma decisão dessas, mudar de igreja, por exemplo, por causa de alguém que está agradando você ou prometendo maravilhas, tome cuidado, isso cheira a engano. Quantas pessoas tomam uma decisão errada na situação profissional por causa disto? Eles saem da empresa onde estão para atender uma oferta muito melhor, maravilhosa, e depois eles veem que não é nada daquilo, é engano, e aí eles se arrebentam, tristes, ficam chateados, sentem que foram enganados. A vida é cheia de enganos, armadilhas, tentações para nós. A tentação é maravilhosa na frente. Depois o amargo que ela traz é terrível. Cuidado com o pecado, cuidado com as pessoas, cuidado com o coração das pessoas. Não deixe o seu coração bater demais. Se o seu coração bate, não se deixe levar pelo coração. Bote os pés no chão, consulte pessoas que amam você, líderes, conselheiros que amam a Deus para poderem ajudar você. Não se deixe levar pelo coração. Cuidado com o engano. Os relacionamentos humanos são ricos em armadilhas sentimentais. Cuidado com o seu coração. A área sentimental é muito problemática, é muito perigosa. Não se deixe guiar pelo coração, que é enganoso, mas entregue sua causa ao Senhor. Ouça conselhos, tome decisões com os pés no chão, firmes. Deus quer fazer você uma pessoa vencedora, vitoriosa, mas não se deixe enganar. Aprenda que até Davi, cheio de experiência, ainda foi levado pelo coração mole. Cuidado, cuidado, cuidado na vida. Cuidado com a vida, cuidado com as armadilhas
da vida. Entregue sua causa ao Senhor e nunca tome decisão nenhuma sem ter a direção clara de Deus, sem ter convicção firme de que aquilo é de Deus. Pense nisto, meu irmão, pense nisto, minha irmã.